Oi, meus amigos, paz com todos aí. Estamos iniciando aqui então esse primeiro, né? A gente teve o primeiro que foi uma introdução, então se você não ouviu, vai lá dar uma ouvida, falando um pouco sobre o que é podcast, o que é devocional e como é importante a gente ter essa prática. Então no de hoje nós vamos começar então essa jornada, então usando o Catecismo Nova Cidade, a pergunta número 1, que é: qual é a nossa única esperança na vida e na morte? Então, até se você quiser refletir um pouco sobre isso aí, qual é a nossa única esperança na vida e na morte? E aí nós temos a resposta dessa pergunta, que não somos de nós mesmos, mas pertencemos de corpo e alma, na vida e na morte, a Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa é a nossa única esperança na vida e na morte. Independente da vida ou da morte, nós pertencemos ao Senhor, nós somos dele, nós estamos com ele, ele nos comprou com o seu sangue. Então nós temos essa esperança firmada nele. Eu até falo algumas vezes na igreja sobre isso, né? A nossa esperança não pode estar em coisas simplesmente passageiras que se quebram, que se deixam com o passar do tempo. Nossa esperança tem que estar firme em algo sólido, que é o Senhor, que não passará, mas que permanece para sempre. Tem um texto aqui de Romanos 14, 7 ao 8, depois se você quiser abrir também. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivermos, para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivemos ou morramos, somos do Senhor. Então, dependente de qualquer coisa, nós somos dele. E aqui tem um texto, um comentário de João Calvino, um dos importantes teólogos da história da igreja. Se nós, portanto, não somos de nós mesmos, mas do Senhor, está claro o equívoco que temos de evitar e o rumo que devemos dar a todos os atos de nossa vida. Não somos de nós mesmos, não devemos permitir que a nossa razão ou as nossas vontades influenciem nos nossos planos e feitos. Não somos de nós mesmos, não devemos colocar isso como alvo para buscar. O que nos é mais conveniente, não somos de nós mesmos. Tanto que, quanto possível, devemos nos esquecer de nós mesmos e de tudo o que é nosso. Por outro lado, somos de Deus, portanto, devemos viver e morrer por Ele. Somos de Deus, que é a sua sabedoria e a sua vontade. Portanto, governem todos os dias, tudo em nossas vidas. Somos de Deus, assim que todas as áreas de nossa vida lutem por Ele, com Ele, nosso único alvo legítimo. Quanto esse homem tem proveito se, ao aprender que não pertence a si mesmo, retire o domínio e o governo de sua própria razão, para entregá-los totalmente a Deus. Pois consultar nosso interesse egoísta é a peste que nos leva mais efetivamente à nossa destruição. De modo que o único abrigo da salvação está em reconhecer que nada sabemos e nada queremos para nós mesmos, mas tão somente seguir o caminho do Senhor. Então esse aqui é o texto de João Calvino e fala muitas coisas interessantes. A gente até pode lembrar lá do Éden, né? O homem querendo se governar, querendo andar como seu próprio rumo, querendo ser dono de si mesmo. E a gente vê o que dá quando a gente decide agir dessa forma, já que nós somos tão limitados, somos seres que não sabemos de tudo, nós vemos o agora e nós queremos um Deus que vê o amanhã. Então, por isso é importante a gente crer e confiar nele, porque ele sabe o que ele faz. Ele sabe de todas as coisas, ele tem todas as coisas determinadas, tem todas as coisas no controle, e por isso a gente deve descansar e confiar nele. Tem um texto aqui também de Timothy Keller, um também teólogo muito importante. A certa altura de seus escritos, João Calvino expõe a essência de que significa ter uma vida cristã. Ele diz que poderia fazer uma lista de mandamentos que devemos guardar, ou de todas as características que deveríamos demonstrar. Mas, em vez disso, quis atentar-se ao motivo e ao princípio básico do que significa ter uma vida cristã.
O motivo básico é que Deus enviou o seu Filho para nos salvar pela graça e nos adotar em sua família. Agora, por causa dessa graça, em agradecimento, queremos ser semelhantes a nosso Pai. Desejamos a semelhança familiar, queremos ser como nosso Salvador, desejamos agradar a nosso Pai. O princípio básico, então, é o seguinte: não vivemos para agradar a nós mesmos. Não podemos viver como se pertencêssemos a nós mesmos. Isso significa várias coisas. Primeiro, que não determinamos para nós o que é certo ou errado. Entregamos o direito de determinar isso e dependemos totalmente da palavra de Deus. Também abrimos mão do princípio operante que, em geral, empregamos na vida cotidiana. Deixamos de nos colocar em primeiro lugar e sempre colocamos nesse patamar o que agrada a Deus e ama ao seu próximo. Significa também que não temos nenhuma parte da vida que seja imune à entrega de si mesmo. Devemos entregar-nos inteiramente a Ele, de corpo e alma. Isso significa dizer que confiamos em Deus nas alegrias e nas provações, nos tempos bons e nos tempos ruins, na vida e na morte. Como se relacionam esse motivo e esse princípio, como somos salvos pela graça, não pertencemos a nós mesmos. Certa vez uma mulher me disse: se eu soubesse que era salvo pelo que eu fazia, se eu contribuísse para a minha salvação, Deus não poderia pedir nada de mim, porque eu teria dado a minha contribuição. Mas se fui salva pela graça, por pura graça, então não existe nada que Ele não possa pedir de mim. E é isso mesmo, você não pertence a si mesmo, foi comprado por um preço alto. Há alguns anos, ouvi um pregador cristão dizer: como é possível lidar com alguém que se entregou totalmente a você, sem se entregar totalmente a Ele? Jesus se entregou totalmente por nós. Agora nós também devemos nos entregar totalmente a Ele. Texto maravilhoso, né? Não tenho nem muito mais o que dizer, mas é isso. E isso já nos traz um pouco desse princípio de a gente seguir nesse devocional. Nós cremos em um Deus que se entregou totalmente a nós. E agora nós se entregamos totalmente a Ele. Então, assim, a gente tirar 15 minutinhos, 20 minutinhos ainda é pouco, comparado à entrega que Ele sofreu, a entrega que Ele se deu por nós, a entrega que Ele realizou por nós. Então, é pouco ainda que a gente faz muitas vezes. E é importante a gente se entregar totalmente a Ele, ouvir a palavra dEle, porque agora somos totalmente dEle, somos feitura dEle, nós somos filhos dEle, da família dEle, e agora nós devemos buscar viver com esses princípios que Ele deseja que a gente viva. Então, por isso é muito importante tudo isso. Lembre, na vida, na morte, em qualquer situação, nós pertencemos ao Senhor. Ele tem um domínio sobre nossas vidas. Não devemos mais buscar viver sobre nossos próprios interesses, mas abrir mão de nossos próprios interesses para a glória e honra do Senhor. Essa é a mensagem de hoje. Medite sobre isso, ore sobre isso aí na sua casa. Tenho certeza que Deus vai falar altamente, profundamente com você. Então vamos pensar um pouco sobre isso, sobre como nós somos dele, como ele é o nosso dono, nosso alvo. E aí, para fechar, vamos orar juntos. Cristo, nossa esperança na vida e na morte, lançamo-nos sobre teu misericordioso cuidado paternal. Tu nos amas porque somos teus. Nenhum bem possuímos senão em ti, e não poderíamos pedir dom maior do que pertencer a ti. Amém. Até a próxima.